Fala galera, tudo bem? Aí ó, 9h13, como eu falei, que ia estar aqui, estamos aqui online para a segunda live das 21 lives que eu vou fazer até o final desse ano. Então, vamos lá. Será que a gente espera um pouquinho para ver se alguém vai entrar? Eu tô precisando entender se esse áudio tá funcionando. Vou esperar um pouquinho, se alguém entrar vai ser ótimo, porque aí... Opa! Entrou alguém aí. Oi, Yara, tudo bem? Cara, me fala aqui se o áudio tá bom, se você tá conseguindo me ouvir, se tá tudo certo. Só para eu ter uma noção. Dá um ok aí, faz um joinha, sei lá. Por favor. Gabriela, seja bem-vinda. Se o áudio estiver bom, me avisa aqui, por favor. Dá um ok para mim? Tá bom sim, legal. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre o que eu comecei a falar ontem. Na realidade, ontem eu comecei a falar sobre a questão do errar, né? Como o errar ele é importante na nossa trajetória. Júlio, Anderson, Marilza, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. E eu tô continuando a série de 21 lives até o final desse ano. E aí eu tava falando aqui com o pessoal que ontem eu comecei a falar sobre os erros e como é importante nós errarmos, né? E hoje, na realidade, eu quero retomar um pouco essa questão do erro. Só que eu quero pegar essa questão do erro sob um outro ponto de vista, tá? Não só o errar por errar, mas o errar com uma intencionalidade. Não adianta eu sair por aí cometendo erro para tudo quanto é lado. Eu preciso de fato errar, é importante na jornada de sucesso de alguém errar. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava na faculdade de engenharia, a gente tinha as listas de cálculo para fazer. Cara, não tinha jeito, a gente ia errar de qualquer maneira, não adiantava tentar acertar ali de cara. A questão não adiantava errar e não pensar por que estava errando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é literalmente assumir os nossos erros. Ah, Rodolfo, o que é assumir os nossos erros? Assumir o erro quer dizer o seguinte, cara, eu tenho responsabilidade nisso. Quando eu falei, por exemplo, das listas de exercícios, eu tenho uma responsabilidade, eu não estudei, então eu quis fazer de uma forma qualquer e eu não tive sucesso. Então eu preciso, de alguma maneira, estudar e ver como resolver aquela questão. Quando eu estou falando a respeito de projetos de vida, a respeito de outras questões, eu também tenho a mesma situação. Se eu não entendo o porquê que eu errei, eu não vou conseguir corrigir numa próxima etapa. Vou dar um exemplo aqui que para mim está muito claro. Vamos pensar, e eu ontem falei sobre isso, vou falar de novo, que é relacionamento. Às vezes a gente pensa no relacionamento e acha que, a gente não erra, né? A gente erra, e muito. O problema é que a gente não assume a responsabilidade, a gente não assume o erro. E aí a gente não olha para esse erro e vê o que precisa ser feito para corrigi-lo. A mesma coisa acontece, por exemplo, num negócio. Eu trabalhei por alguns anos como gerente de projeto numa multinacional francesa. E, cara, uma das coisas que me fez evoluir na minha carreira foi literalmente abraçar os meus erros. Então, essa live de hoje, na realidade, é para te convidar a fazer isso também. Abrace seus erros. Porque se você não abraçar seus erros, se você não conseguir fazer isso, muito provavelmente você não vai conseguir dar melhores resultados depois. O que eu quero dizer com abraçar o erro? Quando eu penso abraçar o erro, eu penso no seguinte: eu vou assumir a responsabilidade por esse erro e, mais do que isso, eu vou entender qual é a origem desse problema. Por que ele aconteceu? O que eu fiz de errado ao longo do caminho? Então, o primeiro passo, que é o assumir a responsabilidade, é literalmente o aceitar o erro, já é o mais difícil, eu diria. Depois que você faz isso, você entender por que você errou é mais fácil, é mais simples. E não é assim uma coisa do outro mundo, sabe? Tipo, você começa a ter, por assim dizer, um certo prazer. Por quê? Porque você vai começar a ver que você vai melhorando
você vai começar a ver uma melhoria a cada passo que você dá. E essa melhoria, ela vai sempre estar presente a partir do momento em que você assume que o erro foi seu de verdade. E aí, quanto mais você assume que aquilo estava errado, mais rápido você responde. E quanto mais rápido você responde, melhor para todo mundo. Então, uma das coisas que eu já vi acontecer, por exemplo, e existe literatura sobre isso, é que, assim, às vezes tem uma pessoa morrendo, ninguém assume uma postura diante daquela situação. E aí a pessoa, em geral, acaba morrendo mesmo, porque ninguém fez nada. E eu vivi uma situação muito, muito difícil, que hoje, olhando para trás, foi muito difícil. Eu estava na praia do Leblon, e era um sábado à tarde. Na realidade a praia estava meio vazia porque estava meio chuvoso, e tinha um grupo de garotos mergulhando e tal, o mar estava meio grande, e o que aconteceu? Um dos rapazes, ele foi levado pelo mar, literalmente levado pelo mar. E o mais difícil dessa história toda é que, assim, eu não sou, obviamente, salva-vidas, mas, cara, eu corri para pro posto lá, né, pra tentar chamar o salva-vidas, não tinha ninguém lá. Então, assim, todo mundo que estava na praia ficou olhando o cara dentro do mar, ninguém fez absolutamente nada, ninguém entrou no mar. E aí, o cara foi levado pelo mar, bicho, sabe? Tipo, isso foi bizarro, assim, tipo, todo mundo ficou olhando, todo mundo ficou apático. Então, se a gente não tem uma resposta rápida, a gente vai deixar as pessoas morrerem por perto. E, obviamente, ninguém quer fazer isso. Eu estou aqui exagerando, e é importante a gente ter bastante clareza sobre isso. Eu estou exagerando. Então, qual foi o erro ali? O erro, de repente, foi não ter entrado no mar, sabe? Tipo, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter corrido lá e feito alguma coisa, sei lá, tinha a prancha do cara lá do lado, pegava a prancha, levava, dava um jeito, sei lá, fazia alguma coisa a respeito. Então, assim, se você não abraça os seus erros, você não tem como fazer nada a respeito, você não tem como aprender com eles. E não aprender com o erro é, talvez, um erro mortal. Eu acho que se você começar a olhar que não aprender com o erro é, de fato, um erro mortal, muito provavelmente a tua vida vai melhorar em diversos sentidos. E um outro exemplo que ficou bastante claro, essa questão do erro, eu falei sobre quando eu fazia gerenciamento de projetos, quando eu não assumia o erro, ficava uma coisa meio, tipo, havia decepção. Esse é um ponto importante. Havia decepção. Se você não assume seus erros, a princípio, o que vai acontecer de cara é decepção. As pessoas vão ficar decepcionadas com você. Então, se você errou, assume o erro e você vai ver que as pessoas vão começar a te olhar com um outro olhar. Elas vão começar a te olhar com, por assim dizer, admiração. Por assim dizer, não. Na realidade, acontece isso mesmo. As pessoas começam a te olhar com admiração, porque você assume que errou, você cai pra dentro, digamos assim, do teu problema, né? Então, mais uma vez, faz isso, assume o teu erro. Faz uma autópsia, literalmente, do teu erro. O que foi, quais foram os pontos, o que me levou a esse erro, como que eu cheguei até aqui, o que eu fiz que me trouxe até aqui. Existiu ou existe algum gap, alguma falta de conhecimento para que eu tenha errado dessa forma? Porque às vezes pode ser, tá faltando o cara, eu não domino, sei lá, que nem ontem, antes de começar, né, esse projeto das 21 lives, eu fiquei aqui testei algumas vezes. Cara, eu não sabia fazer, então eu errei uma vez, eu errei outra vez, eu errei, sei lá quantas vezes que eu errei, mas eu fui atrás para entender como isso aqui funcionava para agora conseguir falar com vocês, entende? Então, assim, errar é fundamental, mas melhor do que errar é você aprender com esses erros. Então, o meu convite para você é que você entenda de onde vieram os teus erros. Isso vai ser fundamental em qualquer coisa que você faça na vida. Qualquer coisa que você faça na vida, se você não entende por que errou, você vai ter problemas. Você sempre vai ter algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque se você não entende por que errou, é como se você convivesse com aquele erro para sempre.
E eu não desejo que você conviva com o erro para sempre. Acho que essa é a pior coisa possível, que é conviver com o erro para sempre. Em geral, quando você convive com o erro, você acaba não tendo vontade de fazer outras coisas. Por quê? Porque você vai ter medo de errar. E aqui uma sacada bem importante, que é, cara, se eu tenho medo de errar, eu não faço. Entendeu? Então assim, vamos lá, eu errei, eu não assumi meu erro. Se eu não assumo meu erro, esse erro convive comigo. E aí eu paro de fazer as coisas, porque eu tenho medo de errar. Agora, se eu faço diferente, se eu assumo meu erro, entendo por que ele aconteceu, eu não vou ter medo de errar. Sacou? Então assim, muda completamente a situação. E é justamente isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês errem, aprendam. Cara, anota essa porra desse erro. Aprende com ele. Nem que seja visualmente falando. De verdade. Aprende com ele. E aí, a partir daí, eu garanto pra vocês que depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto erro, você vai se sentir seguro. Vai vir uma confiança que vai vir, sei lá da onde, do além, das entranhas. É forte demais. Você não vai ter medo de errar. Você vai enfrentar um diretor, você vai enfrentar desafios na tua vida que você não imaginava ser possível. Então é isso. Te convido a compartilhar essa live se você achou que fez sentido alguma coisa aqui pra você. Se você acha que essa live pode fazer sentido na vida de alguém, compartilha também. E divulga. Me marca aí, compartilha, sei lá, faz alguma coisa com isso, tá bom? Vai me ajudar muito, eu vou ficar muito feliz e eu vou, te prometo, na realidade, que vou trazer o melhor conteúdo possível para vocês aqui, tá bom? Um beijo grande e até amanhã para todos. Tchau!